O presidente russo Vladimir Putin está jogando tudo o que lhe resta na Ucrânia, lançando uma grande ofensiva de verão que ele espera que faça seu lado ganhar terreno e avançar para a vitória. Mas muitos especialistas ao redor do mundo, incluindo alguns dentro da própria Rússia, estão chamando essa jogada de um enorme erro. Um erro que pode se provar ser o último de Putin antes que tanto sua invasão quanto seu regime sofram um colapso completo. De uma vez por todas, a ofensiva de verão em andamento é uma das maiores e mais agressivas manobras russas desde que a guerra começou. Grandes números de tropas se acumularam em regiões-chave ao longo das linhas de frente, lançando repetidos ataques a cidades, vilas e até cidades estratégicas importantes como Pokrovsk, que é vista como um crucial centro logístico para a Ucrânia. Isso ajudou o Kremlin a fazer alguns ganhos no terreno. Finalmente anunciou a captura completa de Luhansk no final de junho, tendo mantido cerca de 99% da região por vários anos. Reporta-se também que controla mais de 2/3 da região de Donetsk, que tem sido o principal campo de batalha da guerra até agora. Com quase incessante e intenso combate de ida e volta lá, os russos finalmente conseguiram tomar território ao redor da cidade estratégica de Konstantinovka. Os soldados ucranianos continuam defendendo bravamente a cidade, mas estão sendo gradualmente cercados a leste, sul e oeste. As forças russas também fizeram sua primeira entrada na região de Dnipropetrovsk, no leste da Ucrânia, além de atacar a região de Sumy com uma força de 50 mil homens. Para apoiar as manobras ofensivas no terreno, a Rússia também intensificou seu bombardeio aéreo, enviando quantidades recordes de drones e mísseis através da fronteira para atingir soldados e civis ucranianos. O número de ataques de drones observados nos meses de verão de junho e julho é cerca de 500% maior do que nos meses anteriores. Só em junho foram registrados mais de 5.000 ataques de drones no total, com julho a caminho de igualar ou superar esse número. Os drones em questão são principalmente modelos iranianos do tipo Shahid. Mas a Rússia também lança drones Iska, projetados para distrair e perturbar os sistemas de defesa aérea ucranianos e desperdiçar recursos valiosos, como mísseis interceptadores, bem como outras variedades de drones kamikaze mortais. O Kremlin também investiu pesadamente na produção de drones para ajudar a alimentar esses ataques cada vez mais enormes. Construiu novas fábricas de drones na esperança de produzir milhares de drones domésticos a cada mês. E isso pode levar a ataques ainda mais intensos para os defensores da Ucrânia lidarem nas próximas semanas e meses. De fato, em 4 de julho, o comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, Major Robert Brovdy, sugeriu isso. O aumento dos estoques de drones da Rússia e as taxas de produção poderiam em breve levar a ataques envolvendo 1.000 drones de uma vez. Recentemente, o Major-General Christian Freuding, chefe do Estado-Maior de Planejamento e Comando do Ministério da Defesa alemão, fez uma avaliação ainda mais alarmante, estimando que a Rússia poderia ser capaz de lançar até 2.000 drones em um único ataque antes do final do ano. O Instituto para o Estudo da Guerra concordou, escrevendo em sua avaliação da campanha ofensiva russa de 20 de julho. O aumento da capacidade de produção da Rússia nos últimos meses permitiu que a Rússia aumentasse dramaticamente seus pacotes de ataque em um período de tempo relativamente curto. A Rússia raramente lançou mais de 200 drones por noite entre janeiro e maio de 2025. Mas depois aumentou o número máximo de drones lançados em uma noite de 250, no final de maio de 2025 para mais de 700, no início de julho de 2025. O uso de drones de ataque unidirecionais pela Rússia em pacotes de ataque noturnos cresceu a uma taxa média mensal de 31% em junho e julho de 2025. O ISW avalia que a Rússia pode ser capaz de lançar até 2.000 drones em uma noite até novembro de 2025, caso essa tendência atual de crescimento no uso de drones continue. À primeira vista, esses são todos fatos e números muito preocupantes, mas eles contam apenas parte da história. A outra parte é que, apesar de toda a sua propaganda ostensiva e ataques intensivos, a Rússia ainda está lutando para ganhar terreno em muitas das áreas que está visando.
Graças aos extraordinários esforços defensivos da Ucrânia, apoiados por aliados em todo o Ocidente, a Rússia tem pouco a mostrar em troca de sua ofensiva de verão. Até agora, as estatísticas mostram que o Kremlin está ganhando menos de 6 milhas quadradas por dia. No último ano, foram tomadas 0,01 milhas quadradas para cada soldado russo morto. E mesmo que esse ritmo tenha acelerado nas últimas semanas, ainda levará literalmente décadas para a Rússia, com algumas estimativas sugerindo de 80 a 90 anos no total, para conquistar o país em sua totalidade. Mesmo se Putin quisesse apenas tomar as 4 regiões que ele originalmente tinha como alvo, ou seja, Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia. Isso ainda levará vários anos de esforço, com estimativas sugerindo que a captura completa de todas as 4 não ocorrerá até 2029. E o tempo não é o único preço que a Rússia tem que pagar por seus ganhos limitados. Também está perdendo um grande número de tropas diariamente. Estimativas sugerem que o país pode ter até 13 milhões de baixas até este ponto, com até 350 mil mortes. Algumas fontes sugerem que mais de 30 mil russos já foram mortos desde então. A ofensiva de verão começou no início de maio, o que apenas mostra o quão desastrosa tem sido a campanha até agora. Ainda assim, Putin continua. O presidente russo quer que a Ucrânia e o mundo vejam essa grande ofensiva de verão como uma demonstração de força. Uma demonstração da força total do exército russo. Mas também pode ser visto como um sinal de algo mais. Desespero, a última jogada de um homem que sabe que seu tempo está se esgotando. Porque o tempo de Putin certamente está se esgotando de mais maneiras do que uma. Ele está próximo de completar 73 anos, não sendo mais tão jovem. Apesar da longevidade na família, seu pai viveu até os 88 anos e seu avô morreu aos 86. O tempo alcançará Putin no fim, como acontece com todos. O estresse contínuo e o tumulto da guerra provavelmente também afetaram sua saúde. Além disso, houve rumores generalizados e relatos não confirmados de que o líder russo enfrenta algum tipo de doença crônica. Com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dizendo no início deste ano que ele morrerá em breve, isso é um fato, e tudo acabará. Acrescentando, eu sou mais jovem que Putin, então apostem em mim, minhas perspectivas são melhores. No entanto, mais importante do que a idade é a posição de poder de Putin, que está sob crescente ameaça, de acordo com vários especialistas. E quanto mais a guerra continua sem qualquer tipo de vitória russa clara e definitiva, maior se torna essa ameaça e mais fraca se torna a posição de Putin. Lembre-se de que, quando a guerra começou, Putin supostamente presumiu que tudo terminaria em poucos dias. Que suas forças marchariam até Kiev e ergueriam uma bandeira russa. Enfrentando pouca resistência ao longo do caminho, talvez ele imaginasse um grande desfile de vitória, com grandes multidões de russos e ucranianos aplaudindo seu nome, consolidando seu legado como o melhor líder que sua terra viu desde Pedro, o Grande. Mas isso não aconteceu. A Ucrânia resistiu e continua a fazê-lo com todas as suas forças. E a guerra se transformou em uma bagunça sangrenta e cara para o Kremlin. A economia russa foi tão prejudicada que até mesmo Putin admitiu a derrota e prometeu cortar os gastos com defesa em 2026. E muitas vidas se perderam durante o percurso. E vale a pena lembrar que esses soldados caídos eram filhos, irmãos, maridos e pais. Eles deixam famílias e amigos enlutados na Rússia. E quanto mais os russos lamentam, mais provável é que eles direcionem sua ira e ressentimento para o Kremlin e para o próprio Putin. Muitos não admitem por temer punição estatal. Sem dúvida, há muitos russos profundamente irritados com o presidente por levar tantos homens à morte. Sua popularidade quase inevitavelmente terá diminuído, colocando-o em uma situação precária e quase impossível. Ele deveria continuar a guerra e continuar jogando todos os seus recursos na Ucrânia, esperando que a estratégia de força bruta eventualmente compense, não importa o custo. Ou ele deveria acabar com tudo, sentar à mesa de negociações e tentar um acordo que não seja tão ruim, aos olhos do público russo e do mundo em geral. É um dilema perde-perde para o líder da Rússia, e não importa o que ele faça a seguir, a situação quase certamente vai piorar para ele.
Isso foi resumido de maneira precisa pelo analista geopolítico independente e de código aberto Paul Warburg em uma entrevista com Jonathan Fink para o podcast político Silicon Curtain de Fink. E então, é uma posição muito vulnerável, e realmente não há saída para isso. Putin pode dizer com 100% de certeza: sim, se eu fizer essa escolha, meu regime vai sobreviver. É por isso que a ofensiva de verão provavelmente será o maior e talvez último erro de Putin antes que seu reinado ruinoso chegue ao fim. Ele comprometeu tudo neste ataque, ele apostou tudo, lançando cada drone, míssil e soldado na Ucrânia, de todas as direções possíveis, esperando que a pressão faça seu efeito e as defesas ucranianas finalmente caiam. Porém, até o momento, isso não está ocorrendo. A Rússia pode estar progredindo em alguns aspectos, mas ainda está longe de alcançar uma vitória significativa. E as perdas estão se acumulando, e não são apenas perdas de vidas. A Rússia também teve que se despedir de enormes quantidades de equipamentos. Isso inclui tanques, artilharia, veículos blindados, defesa aérea e até jatos de combate. A Ucrânia usou seus suprimentos de armas domésticas e pacotes de ajuda da OTAN para eliminar inúmeros alvos russos. Apesar das estimativas variarem, é provável que milhares de tanques, veículos blindados e de combate de infantaria, lançadores de foguetes, sistemas antiaéreos e de mísseis, veículos de engenharia, artilharia, radares e outros equipamentos tenham sido destruídos. Isso foi possível graças ao uso inteligente e estratégico dos recursos da Ucrânia para contrariar as ameaças e ataques planejados da Rússia em solo ucraniano e russo, como a icônica Operação Ataque da Teia de Aranha de 1º de julho. No terreno, a situação é tão ruim que a Rússia teve que reescrever sua doutrina, mantendo tanques e veículos blindados em reserva no interior, enviando tropas para a Ucrânia, a pé ou a bordo de simples veículos civis, como motocicletas e quadriciclos. Este é supostamente um dos exércitos mais poderosos do mundo, mas suas tropas estão reduzidas a andar de carrinhos de golfe em direção aos tanques ucranianos. Ademais, recentemente, forças russas foram vistas invadindo depósitos soviéticos, buscando reativar tanques antigos e enferrujados. Alguns desses tanques têm cerca de 50 anos e estão totalmente ultrapassados pelos padrões militares atuais. Isso mostra o desespero do país para reforçar suas forças terrestres. Além disso, inúmeros drones e mísseis são abatidos diariamente, cada um custando dezenas ou até centenas de milhares de dólares, completamente desperdiçados, falhando em atingir seus alvos ou causar um único dano. Todas essas perdas se acumulam dia após dia, tornando a Rússia e Putin cada vez mais fracos. Isso tudo deveria ser o maior ataque da Rússia, o empurrão que poderia terminar a guerra, o início da marcha para a vitória. Oficiais russos capturados admitiram isso. Os comandantes do Kremlin rotularam a ofensiva de verão como um último esforço para quebrar o moral ucraniano e desferir um golpe final devastador no exército do país. Isso foi ecoado pelo analista militar russo independente Valery Shiraev em uma entrevista com o canal de notícias russo Radaxia, que afirmou que o objetivo é destruir o potencial militar da Ucrânia, seu exército. Sem exército, o Estado ficaria indefeso, permitindo que a Rússia alcançasse seus objetivos. E como o próprio Putin afirmou, esses objetivos vão muito além dos territórios originalmente visados, como Luhansk e Donetsk. Eu já disse antes, russos e ucranianos são um só povo. Nesse sentido, toda a Ucrânia é nossa. Há uma regra antiga que diz que onde quer que um soldado russo ponha o pé, isso é nosso. Mas a ofensiva de verão não está funcionando, pelo menos não na velocidade que Putin precisa, porque seus dias estão literalmente contados. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, que tem oscilado em sua abordagem ao conflito Rússia-Ucrânia, recentemente anunciou um grande pacote de ajuda para a Ucrânia, pago pelos aliados da OTAN, que incluirá todos os importantes mísseis Patriot e baterias para se defender de bombardeios aéreos.
Trump também deu a Putin um prazo rigoroso de 50 dias para encerrar a guerra e aceitar um acordo de paz, ou enfrentar algumas das maiores tarifas da história. Essas tarifas afetariam não apenas a Rússia, mas qualquer país que continue a fazer negócios com ela, como a China. Elas têm o potencial de levar a economia do país a seus joelhos em tempo recorde, colocando Putin em uma posição ainda mais perigosa. E os ricos oligarcas que cercaram e apoiaram o presidente russo por tanto tempo, sem dúvida, estarão cada vez mais inquietos diante da última ameaça de Trump. Como Warburg observa, você também tem oligarcas cercando Putin, que obviamente estão ficando cada vez mais frustrados porque se tornaram oligarcas, para enriquecerem e conseguirem dinheiro fácil, arriscando tudo o que têm em aventuras no exterior. Analistas afirmam que o público russo, em geral, também deve começar a perder a fé na guerra, ficando menos disposto a se alistar e apoiar a busca implacável de Putin pelo poder. Observando que, de várias formas, o regime é definitivamente frágil. Não sabemos exatamente onde pode ser o ponto de fratura ou ruptura, mas não pode durar para sempre. E isso, em essência, é o cerne da questão. Isso não pode continuar para sempre. Eventualmente, algo tem que ceder. A Rússia não pode manter essa intensidade, perdendo tropas e equipamentos rapidamente enquanto avança lentamente. Não é uma estratégia militar viável ou sustentável. E mesmo que a Rússia tenha gasto quantias recordes para manter a guerra, o dinheiro está acabando e continuará a acabar. Então, por mais que ele tente manter a invasão, Putin não pode continuar assim para sempre. Mesmo sua tentativa desesperada de recrutar mais soldados, oferecendo-lhes enormes incentivos em dinheiro de uma só vez, é míope e destinada a falhar eventualmente. Eventualmente, a economia não terá força para sustentar esse sistema, ou o moral estará extremamente baixo em todo o país, que qualquer jovem, indivíduo apto ainda restante na Rússia, não vai querer se alistar, não importa quanto dinheiro lhe seja oferecido. Nesse ponto, a única opção restante para Putin manter o núcleo de seu exército e alcançar a meta que ele mesmo estabeleceu de 15 milhões de membros em serviço ativo será a conscrição forçada. Isso também tem inúmeras desvantagens e pode empurrar uma população ressentida e irritada para uma revolta total. Isso remete ao conceito central de que Putin está encurralado, sem saída. Ao se comprometer com a ofensiva de verão, ele realmente se forçou e ao seu regime a um canto sem uma saída clara. E Warburg não vê um final feliz à vista para o líder do Kremlin. Minha tese que apresento na maioria dos meus vídeos é que vai ficar cada vez mais feio, e mais feio e feio. E a Rússia terá que chegar só a um ponto de basicamente total derrota militar, ou ponto de mudança de regime para que isso finalmente acabe. Infelizmente, não apenas vozes ocidentais ou pró-Ucrânia fazem tais afirmações. Mesmo na Rússia, nacionalistas extremistas criticam o Kremlin e preveem um futuro sombrio para Putin. Igor Gurkin, por exemplo, também conhecido pelo pseudônimo Igor Ivanovich Strelkov, é um veterano do exército russo e ex-oficial do Serviço Federal de Segurança. Serviço Federal de Segurança. Ele desempenhou um papel crucial na anexação da Crimeia pela Rússia e na Guerra de Donbass. Apesar de sua postura pró-guerra, ele criticou repetidamente o exército e a liderança russa, pelo que percebe como incompetência e ineficiência, o que levou à sua prisão pelas autoridades russas. No início deste ano, ele escreveu uma longa declaração que foi traduzida e parafraseada por Jonathan Fink, argumentando que a Rússia não tinha chance de vencer a guerra devido às suas falhas até agora e à falta de uma liderança forte. Observando, estamos ignorando as ameaças crescentes. Nada de bom nos espera, seja agora ou no futuro próximo. Outro comentarista russo pró-guerra, Maxim Kalishnikov, ecoou as palavras de Gherkin. Kalishnikov, um escritor e ativista político, fundou famosamente um movimento em 2023 chamado Clube dos Patriotas Irritados, que era composto por vários nacionalistas russos críticos à incapacidade do governo de vencer a guerra na Ucrânia. No início deste mês, em um vídeo postado em seu canal do Telegram, Kalishnikov proclamou que a Rússia sabe que não pode vencer a guerra, sugerindo que um cessar-fogo ou acordo de paz é a única saída. Sinto em minha alma que a guerra pode terminar em algum lugar perto do Cáucaso do Norte. Faltam-nos tropas.
Até jogamos os feridos não completamente curados para a frente. É um problema assustador. Está claro que agora há uma luta para congelar o conflito. Está claro que Moscou vê que não pode vencer. Atualmente, todos estão discutindo uma trégua. Quando até os principais nacionalistas e comentaristas pró-guerra percebem que os esforços de Putin não estão dando certo, é um sinal muito ruim para o presidente russo. Isso mostra o quanto seu status caiu, como sua imagem de líder poderoso e decisivo desmoronou. Mesmo para aqueles que já o viram como herói, ele parece cada vez mais fraco e desesperado. Sua última jogada arriscada não tem esperança de funcionar como ele deseja. As defesas da Ucrânia são muito fortes, e as forças da Rússia não têm força suficiente para fazer as grandes conquistas necessárias. As táticas estão falhando e o caos se espalha entre os russos. E não importa quais medidas extremas Putin recorra para sustentar seu regime enfraquecido, um colapso total e absoluto parece mais provável e iminente do que nunca antes. Conheça mais sobre o desespero de Putin em nossa análise detalhada de como a Rússia não tem condições de vencer esta guerra, ou como um ex-primeiro-ministro russo previu a queda do presidente. Por fim, inscreva-se em nosso canal de notícias confiável para mais atualizações e insights das linhas de frente e além.